Olá, eu me chamo Cristiano Barbosa, sou cineasta aqui de Uberlândia, produzo filmes documentais e de ficção. Quero convidá-los a experimentar um elemento fundamental do cinema, primordial, que é a luz. Sem ela, vocês não estariam, por exemplo, me vendo agora. A luz entra, por exemplo, pela janela, bate no meu corpo, reflete e a câmera captura esse reflexo da luz. Então, quando a gente faz cinema, quando a gente faz vídeo, nós estamos escrevendo com a luz. Por exemplo, agora que eu me propus a gravar essa aula com vocês, escolhi uma posição em que meu corpo está recebendo luz. Vocês estão me vendo, uma luz lateral. Percebem que meu rosto está iluminado nessa face, porque a luz está incidindo por aqui, mas aqui ela ainda está um pouco escura. Sabe como que eu posso resolver isso? Acrescentando uma luz artificial. Querem ver? Melhorou? Então eu joguei um pouquinho de luz atrás de mim, porque tem uma lâmpada aqui atrás, e melhorou muito a minha imagem, que vocês estão vendo. Quer ver como ela fica melhor ainda? Agora liguei uma outra luz. Percebam que meu rosto está todo iluminado. Então é muito importante, quando você for definir o que filmar, analisar o local aonde você vai filmar. Aquela ideia que você teve, que transformou-se num roteiro, que é o caminho que você vai percorrer para concretizar a sua ideia, você define um lugar. E nesse lugar é muito importante você estar atento à luz, por onde que ela está entrando e por onde você pode complementá-la, utilizando, por exemplo, uma luz artificial. Eu vou mostrar para vocês agora um experimento que eu fiz na casa dos meus pais, com a minha mãe. Vamos olhar esse pequeno filme que eu fiz com ela, usando o meu celular. É um filme que é um plano contínuo, sem cortes, ou seja, eu liguei a câmera e filmei sem interromper a gravação. E aí eu pensei o lugar direitinho que eu gostaria de ter colocado a minha mãe, para que a luz a iluminasse e que vocês pudessem ver ela claramente nessa imagem. Vamos ver o filme. Perceberam o local exato que eu coloquei a minha mãe sentada na cama, ao lado da janela? O corpo dela ficou bem iluminado. E a cena é muito simples. O roteiro que eu imaginei foi isso. Uma senhora folheando um livro e num determinado momento ela encontra um filme. Ela pega esse filme, que é aqueles filmes antigos, antes das câmeras digitais, que a gente tinha que revelar o filme para ver a imagem. Então eu quis explorar esse elemento e deixei ele claramente nítido na imagem quando a pedi para virar o filme em direção à janela, e o espectador, como você percebe, essa encenação em que eu quis evidenciar ela vendo esse objeto que traduz assim o que é para mim a essência do cinema, que é registrar a imagem, registrar a luz num objeto como, por exemplo, aquele filme, ou como essa câmera que vocês estão vendo a minha imagem nesse momento. Esse filme que eu fiz com a minha mãe, eu fiz no tempo presente. Suponhamos que eu quisesse dar uma sensação que ele foi feito no passado. Como que eu conseguiria fazer isso sem a necessidade de usar um software de edição? Bem simples. Basta pegar um papel celofane vermelho como esse, colocar em frente, diante a lente do seu celular e filmar.
Vamos ver como ficou? Viram como o efeito ficou muito interessante? O vermelho, esse tom de vermelho, muda a textura da imagem, provocando essa sensação que eu busquei experimentar, ou seja, tirar a imagem do tempo presente e colocá-la no tempo passado. Porque no passado, os filmes, com a sua deteriorização, ficavam com essa coloração, tal qual vocês viram nesse filme. Agora, e se a gente colocasse um outro filtro, verde, um outro papel celofane verde, diante da câmera? Vamos ver como ficou? Viram que se nós colocarmos, portanto, papéis transparentes coloridos, ou, por exemplo, papéis que você possa tirar de uma bala, de um bombom, e colocar, a gente muda a cor e muda todo o sentido da imagem? Tente fazer isso com seu celular e experimente cores e texturas. Agora eu quero mostrar para vocês um outro experimento que eu fiz lá na casa da minha mãe. Um experimento que mostra um outro jeito de explorar a luz. Vamos assistir e depois eu faço o comentário. Viram como ficou interessante? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu celular praticamente dentro de um copo cheio de água. E tinha uma luz entrando dentro desse copo, como está acontecendo aqui agora. E aí lentamente eu fui afastando a câmera e aí vocês viram ao final a minha mãe olhando pela janela. A luz estava entrando pela janela. Ou seja, eu estava filmando de dentro para fora. A luz estava entrando. Quando isso acontece, no cinema, a gente chama isso de filmar a contraluz. Quando eu estou aqui e a luz está entrando pela janela, eu estou a favor da luz. Agora, se eu pego o meu celular e viro para a janela, eu estou fazendo um contraluz. E o efeito fica bem bacana. Então, nesse pequeno roteirinho que eu fiz, essa pequena ideia, foi que a minha mãe pegasse o copo e ela olhasse para fora, para a janela, a esperar algo, a pensar algo. Agora, vamos ver uma outra experiência com a luz. Uma experiência que eu fiz lá na casa dos meus pais com a minha filha. Uma experiência noturna, em que eu utilizei uma lanterna. Galinha, sabe pra mim, papai? Tá trancado. Tá trancado, papai. Tá trancado. Esqueceu de tirar, né? Olha, mas tá dormindo assim.
Então, viram? Eu peguei a minha câmera, dei uma lanterna para minha filha e pedi que ela entrasse no quintal lá dos meus pais, bem escuro, para achar algo no final. No início vocês não sabiam, mas lá no final revela-se que foram as galinhas. É um recurso bem bacana esse do cinema, de você ir levando o espectador a encontrar algo que vai se revelar no final. O contraste entre escuro e claro, iluminado e escuro, é super importante, por exemplo, nos filmes de terror. Vamos ver um filme que eu fiz com os alunos de uma escola, utilizando a questão do escuro e do claro no corredor dessa própria escola. Viram como ficou interessante? Lá nessa escola, nós seguramos o celular no corredor da escola e ficamos acendendo e apagando as luzes. E as pessoas foram entrando em cena e desaparecendo. Esse efeito é muito interessante e assustador, dependendo do modo como você filma. No caso, como nós fizemos. Vamos assistir agora um outro experimento que eu fiz também, que pode ser considerado um filme de terror, só que agora num corredor, onde ao final desse corredor acontece uma coisa inusitada. Vamos ver. Este filme, diferente do anterior, em que acendíamos e apagávamos as luzes do corredor, a personagem caminhava em direção ao sol, em direção a uma luz muito forte que incidia no final do corredor. E eu caminhava atrás dessa personagem com o celular à contraluz do sol. Ela ia a favor do sol e eu à contraluz. Daí produzimos esse efeito em que o corpo dela se dissipa, some nessa claridade intensa. Existem várias maneiras de explorar a luz nos nossos vídeos. Vamos ver agora uma sequência de pequenos fragmentos de experiências que eu fiz explorando essas possibilidades. Por exemplo, explorando as sombras, explorando a luz que entra na cortina, explorando esse efeito da luz que entra na cortina para fazer um teatro de sombras, virando a câmera para cima do teto e encontrando um globo, e a luminosidade nesse globo é um efeito muito interessante. Coloquei também a minha câmera com um plástico transparente para que ela não molhasse debaixo de uma cachoeira, ou seja, experimentei várias formas de filmar tendo a luz como elemento disparador dessa criação. Vamos ver essa sequência de vídeos para inspirar ainda mais vocês a experimentarem com seus celulares essas múltiplas possibilidades com a luz.
Planeta. Planeta brilhante. Vimos diferentes formas de explorar a luz nos nossos processos criativos com os nossos celulares, nos filmes que vamos criar. Como eu disse, a luz é o elemento primordial, fundamental do cinema. Sempre quando você for filmar, atente-se para as possibilidades de exploração desse recurso, tanto a luz natural quanto a luz artificial. Você não precisa de luminárias e nem equipamentos sofisticados para fazer um filme criativo, bonito. Basta apenas prestar atenção nos elementos que estão postos no lugar e atentar por onde a luz está entrando, por onde ela está saindo, como ela está iluminando os corpos e os objetos que você quer destacar no seu filme. Faça os seus filmes em casa, experimente as múltiplas possibilidades de explorar a luz com os seus celulares.